esse é o objetivo da nossa jornada, restaurando vidas que estão cansadas de tanto sofrer pelo mundo afora. Almas eu que buscamos para o reino de Deus, Senhor, capacita os missionários seus, ceifeiros são poucos, grande é a seara. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus queridos, amados irmãos, estaremos entrando na palavra do Senhor nesta manhã de domingo. A paz do Senhor Jesus. Emilson, meu irmão, aleluia. Ô Lucas, meu amado irmão Lucas Dias, não vi você entrando aí, vi agora, né? Voltaremos mais tarde, meu irmão Lucas, e vamos tocar o louvor que você pediu aí, tá bom? Mara Lima, né? Vamos tocar em nome de Jesus. Entramos aqui mais tarde, né? Vou ter que estar entrando a palavra aqui, para estar encerrando, né? Tem que fazer almoço, né? Depois, mais tarde, nós entramos, né? Para a gente estar falando mais da palavra, estamos tocando também louvores, né? Temos que fazer almoço, porque minha esposa está trabalhando hoje, né? Então, gente, eu quero entrar aqui na palavra, nós estamos encerrando essa parte, né? No nome de Jesus. Gente, eu quero deixar uma mensagem maravilhosa para a minha vida, para a sua vida. Sou carente e dependente do Senhor. Entramos aqui na plataforma do Facebook nesse momento também, né? Para a gente estar transmitindo a palavra do Senhor, né? E a mensagem que eu quero deixar, aleluia, ela se encontra no Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, né? Nosso irmão Lucas entrou em Lucas Dias. Vamos ler meu irmão Lucas Dias, no livro no Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, no capítulo 17 e no versículo 11. Aleluias, glória a Jesus. Obrigado pelos presentes, Deus abençoe. Meus queridos amados, quero que você medite comigo nessa mensagem, nesse dia. Louvado seja Deus. O jogo épico de ação online War Thunder está pronto para detonar a sua rotina entediante. O encouraçado japonês lendário está em... A palavra nos fala, aleluias, nesta manhã, nesse dia 7 de setembro, nesse dia de domingo, nessa data importante para a pátria, importante para os homens, importante para os homens que se diz poderosos nessa terra. Nós sabemos, aleluia, que há um nome que tem toda a importância, que tem todo o poder em suas mãos. Muitos, aleluias, muitas das vezes, olha para aquilo que o homem, aleluias, tem de material nessa terra. Se o homem for poderoso, aleluia, se o homem tiver fama,
Se o homem tiver dinheiro ou tesouros, eles são noticiados, eles são, aleluias, aplaudidos, mas esquecendo que há um nome que tem poder sobre todos os homens. Há um homem que tem poder sobre todos os homens, que Ele é Criador dos homens. O nosso Deus, aleluias. Eu vi uma entrevista, um podcast essa semana, um homem dizendo ali naquela entrevista que o rico, ele não fala de Deus, e dificilmente você vê um rico falando de Deus. Ele dizendo naquela entrevista que negócio de Deus é bobajada, esse negócio de Deus não traz nada a ninguém. Um rico não fala nada de Deus, não fala o nome de Deus. Você não manda ele ficar, você não vê ele agradecendo a Deus. Eu vi essa entrevista, eu fiquei imaginando. Fiquei pensando, aquele homem dando aquela entrevista no podcast, eu fiquei pensando, como uma pessoa, porque ela tem dinheiro, tem poder nessa terra, ela acha que tem mais poder que até o próprio Deus, se o Deus Todo-Poderoso é o dono das nossas vidas. Será que o homem pensa que o dinheiro pode dar a vida para ele? Será que o homem pensa que o dinheiro, aleluias, pode dar a salvação para a sua alma? Eu acho que ele está enganado. O salmo que nós lemos hoje, o salmo de número 113, ele fala que nenhuma nação, aleluias, são maior que o nosso Deus. O nosso Deus, a tua glória, ela expande no céu e na terra. O nosso Deus, ele dá vida para os homens, dá vida para as aves, dá vida, aleluia, para as árvores, para os animais, para os peixes. Porque diz a palavra que tudo que tem fôlego louva ao Senhor, até mesmo o vento louva o nome do Criador. E nós vemos, meus amados, que quão grato é o homem, por mais que ele tenha dinheiro, por mais que ele seja rico, poderoso nessa terra, mas ele continua sendo ingrato. É aí que ele é mais ingrato. Quanto mais o homem tem poder nessa terra, ele pensa, porque ele tem dinheiro, é poderoso, ele acha que pode fazer tudo, que ele é dono do mundo. Às vezes ele pode ser dono, porque Deus fez a terra para todos, mas os homens a cercam, milhões e milhões de hectares, e diz que são dele, diz que pertence a ele. Aleluia, se nada nós trouxemos e nada nós levamos, se diz a palavra. Que terra que o homem leva quando ele morre? Leva somente a terra na cara. A terra na cara que ele leva. Porque o homem não tem nada neste mundo. O próprio Jesus disse, nós viemos nu e nada nós podemos levar também. O homem, porque ele tem milhões e milhões, ele diz ele ter, que no meu ponto de vista ele não tem nada. O homem sem Deus, ele é um pobre e miserável. Ele pode ter milhões de alquê, de hectares de terra, mas se ele não tiver Deus, ele é um pobre e miserável, porque tudo pertence a Deus, até as nossas vidas pertence ao Senhor. E o homem é ingrato. Nós vemos, aleluia, essa mensagem no dia de hoje que eu quero deixar para mim e para você. Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 11, a palavra nos fala de 10 leprosos que estavam doentes, que precisavam de uma cura, precisavam de um milagre, porque eles não encontravam a cura para aquela enfermidade. Mas eles viram falar de um homem que curava todo tipo de enfermidade. E eles disseram, vamos até a ele, porque para ver se nós recebemos a nossa cura. E a palavra no dia de hoje fala desses 10 leprosos. E
E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e de Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai vós aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça. Aleluias! E este era samaritano. Respondendo Jesus, disse-lhe: não foram 10 limpos? Onde são os 9? Não houve quem voltasse para dar glória, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Esta mensagem nos fala da ingratidão do homem. O homem, ele é ingrato por ele ter saúde, por ele ter a vida, por ele ter o alimento, por ele ter, aleluia, a oportunidade de respirar, porque somente o nosso Deus pode dar o fôlego de vida para o homem. Mas mesmo assim ele bate no peito e diz: eu sou o cara, eu sou eu e não existe nada além de mim. Está muito enganado, está muito enganado, porque, aleluia, há algo sobre nós, algo sobrenatural, que é o nosso Deus. O homem sem Deus, ele é a folha seca que vai para onde o vento leva. E nós vemos que os 10 leprosos não tinham mais uma solução para eles. E eles, olhando um para o outro, diz: vamos até o mestre, quem sabe ele pode nos curar. E a palavra nos fala que eles foram, aleluia, Jesus estava andando ali, aleluia, sobre Jerusalém, Samaria e a Galileia. E eles reunindo ali com os 10 leprosos e diz: vamos até ele. E a palavra nos fala que eles foram. Como eles estavam leprosos, eles ficaram de longe gritando para o mestre: mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, testando a fé daqueles 10 homens, Jesus, aleluia, Jesus sabia, Jesus tinha visto já quantos, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, vendo, aleluia, como o sacerdote naquela época se gloriava em si mesmo. Os sacerdotes, eles achavam que era Deus. Eles não aceitaram Jesus. E eles já estavam implicados com Jesus. Porque Jesus fazia tal coisa, tal milagre, que eles ficavam admirados, só que eles não aceitavam. E nós vemos que Jesus falando para os 10 leprosos: vai, mostra aos sacerdotes. Jesus não curou aqueles homens imediato. Jesus testando, aleluias, a fé daqueles homens. E a palavra nos fala que eles, obedecendo a ordem do Senhor, saíram pelo caminho, indo até o sacerdote. Mas no meio do caminho, eles ficaram curados das lepras. Eles olharam um para o outro, estavam sãos, não estavam mais leprosos. E um olhou para os outros e disse: vamos voltar,
para agradecer a Ele. Vamos voltar para dar glória ao nome dEle. Vamos voltar, aleluias, para louvar e agradecer a Ele que nos deu a cura. Oi, Rosa, Deus abençoe. Ela me viu presente, né? É o Alisson. Oi, Alisson, obrigado pela rosa. E eles, aleluias, não aceitou. Os 9 talvez tenham pensado, nós estamos curados mesmo, agora vamos aproveitar. Nós perdemos muito tempo com essa enfermidade nas nossas vidas, enfermo, e agora que nós estamos curados, vamos aproveitar. Eles ficaram muito alegres, mas 9 não quis voltar para agradecer ao Senhor. E um que era estrangeiro, um daqueles leprosos que era samaritano, voltou dando glórias, caindo aos pés de Jesus, aleluia, agradecendo a Ele pela cura. E Jesus olhou para aquele leproso e disse: cadê os outros 9? Não foram 10 os curados, os limpos? Onde estão os 9? Aleluia, glória a Jesus. E a palavra nos fala que aquele homem caindo aos pés do Senhor, agradecendo, e louvando e glorificando. Louvado seja o nome do Senhor. Os 9 já estavam muito longe. Os 9 não quis agradecer. Os 9 não quis ser grato pela cura que Jesus tinha dado. É por isso que eu falo, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, e muitas das vezes nós somos ingratos. O Senhor dá tudo para nós. O Senhor dá vida, oportunidade de nós corrermos atrás dos nossos objetivos, mas muitas das vezes nós somos ingratos ainda. Às vezes nós despertamos com saúde, com vida, e ainda não somos gratos, reclamamos demais, somos ingratos demais. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens, com certeza, mais que eles queriam era ser curados daquelas enfermidades. Porque a lepra, naquele tempo, as pessoas que eram leprosas não podiam se misturar com as outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E eles ali puderam ter a felicidade de ser curado, de ser limpo das suas enfermidades, e agora eles poderiam se misturar com as outras pessoas, e ali agora eles eram cidadãos normais, ele era cidadão, aleluia, curado das suas enfermidades. Mas eles esqueceram de uma coisa, de agradecer o Mestre, de agradecer a Jesus, a não ser aquele samaritano, aquele estrangeiro, que veio e se curvou aos pés do Mestre e disse, aleluias, para o Mestre, aleluia, dando graça, aleluias, a este era samaritano. E Jesus disse, respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos, onde estão os 9? Não houve quem voltasse, aleluias, para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E nós vemos, meus amados, que muitas pessoas, muitos têm muitas riquezas, tesouro deste mundo, eles acham que não precisam de Deus. Eles acham que a vida, a natureza é isso, é aquilo. Eles não acreditam de maneira alguma. Agora, quando vem a enfermidade, quando vem o câncer, eles gastam todo o seu dinheiro, mas não conseguem ser curados. Por que eles não conseguem ser curados? Porque eles não têm fé, eles não acreditam em Deus. Eles acham que é eles e eles mesmos. Eles acham que se eles morrerem, eles não prestam conta, eles não têm uma alma para prestar conta para o Senhor. E é o contrário. Nós temos uma alma, o nosso corpo habita uma alma, e essa alma pertence a Ele. Essa alma pertence ao Senhor. Que alma é essa que você fala? A alma que está no nosso corpo é aquela que Ele soprou nas narinas de Adão, no jardim do Éden, quando ele fez aquele boneco.
Ele deu vida para aquele boneco de barro, soprando o seu fogo de vida nas narinas de Adão, e Adão se levantou. Este é o fogo de vida, a qual habita em nosso corpo, e ele pertence ao Senhor. Diz a palavra que a nossa carne ela é pó, a nossa carne é matéria, e ela voltará para o pó. Mas nós temos uma alma, nós temos um espírito, que a qual, aleluia, irá ao Senhor prestar conta a Ele. Muitos dizem por aí, morreu, acabou. Morreu, já era, não tem mais nada. É engano seu. Nós temos sim, aleluias. Eu falo que tem porque eu passei, aleluias, uma experiência espiritual. Eu passei na experiência espiritual. Eu falo para você que tem. Há um espírito maligno que habita nessa terra 24 horas. E é o Espírito do Senhor também, a qual Ele nos defende das setas inflamadas lançadas pelo Satanás 24 horas. Ele busca almas, Ele busca, aleluias, almas para o teu reino, porque Ele não quer ser destruído sozinho. Ele busca maioria de almas para o teu reino, e Ele não se arrepende. Satanás já foi decretado, aleluias, como a perdição. Ele não se arrepende, e ele busca almas para ser queimada com ele, porque ele já foi expulso do céu, porque ele foi orgulhoso. Ele não quis obedecer a ordem do Senhor, então ele foi expulso lá do céu, porque ele era um anjo de luz. Lucifer era um anjo do Senhor, e ele, aleluia, rebeliou contra o Senhor, e ele foi enviado para a terra, para o inferno. Diz a palavra do Senhor. E nós vemos, meus amados, que ele jamais vai se arrepender. Ele já tem o seu reino, tem o seu trono, onde ele vai ser queimado para a eternidade, com maioria de almas que ir para o teu reino. Por isso que nós temos uma escolha nesse dia, de seguir por este caminho que Jesus diz que é um caminho apertado, porta estreita. Jesus diz, são poucos que irá passar por este caminho. Por isso muitos buscam as glórias, os tesouros dessa terra, muitos buscam os prazeres do mundo, porque eles não querem aceitar entrar por esta porta estreita, uma porta de renúncia, uma porta, aleluias, de limpeza espiritual, uma porta, aleluia, onde você é purificado dos seus pecados, porque todos os dias nós temos que reconciliar os nossos pecados com o Senhor. E essas pessoas que não querem acreditar, elas não querem se reconciliar, elas não querem, elas buscam pelos prazeres do mundo. E nós vemos, aleluia, que tudo um dia se findará, tudo um dia se acabará, nós morreremos. A palavra nos fala que Jesus vai voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas eu e você pode ter dinheiro, pode ser rico, pode ser milionário, mas a cada minuto, a cada segundo que se passa, você fica mais velho. E o que significa nós ficarmos mais velhos? Nós caminhamos para o fim. Nós caminhamos para o fim nessa terra. O homem, ele, quanto mais ele fica velho, mais ele caminha para o fim. E quando o homem parte, quando o seu corpo, aleluia, vai para o pó da terra, a sua alma prestará conta para o Senhor. Meus amados amigos e irmãos, um dia eu tentei descobrir os mistérios do Senhor. Falava com ele 24 horas para ele me mostrar alguma coisa, algum sinal. Eu já não estava acreditando mais nele. Eu não estava acreditando mais em Deus. Eu bebia cachaça, bebia todo tipo de álcool e falava com ele, me mostra alguns sinais. Eu não acredito mais em ti. Faça eu acreditar. E ele mostrou para mim que ele existe, que ele é real. Ele mostrou para mim que ele é verdadeiro. Um dia eu cheguei até a falar, aleluias, que
que o diabo me desse algo, porque eu trabalhava tanto e não conseguia nada. Que o diabo me desse, porque o Deus ali a qual eu já tinha obedecido não me dava nada. Meus amados, eu vivi a experiência espiritual. Há o bem, há o mal nessa terra. Há obras terríveis na face dessa terra, obras de feitiçaria, de macumbaria, até almas são oferecidas, corpos, almas oferecidas aos deuses deste mundo. São feitos, aleluia, muitas das vezes milhares e milhares de sacrifícios aos demônios, aos deuses pagãos dessa terra. Nós temos que ter cuidado com o mundo espiritual, mas temos que falar também para nós abrirmos nossos olhos. O diabo, ele não brinca de ser Satanás, ele é Satanás completo. Vamos, aleluia, olhar para o mundo espiritual, para que há uma guerra entre o Espírito do Senhor, o Espírito do bem e o Espírito do mal. Mas nós sabemos que sempre o mal vai perder. O Espírito da verdade, ele vai prevalecer, aleluia, e vai vencer. Chegará um dia que o Senhor destruirá toda a terra. Satanás irá ser lançado no inferno, no lago de fogo e enxofre, com aqueles que fazem a sua vontade. Assim a palavra nos fala. Nós temos que prestar atenção, ser grato ao Senhor, reconciliar com Ele. Se eu disser para você que nesta manhã que eu sou santo, eu estou mentindo. Eu não sou santo, eu sou pecador, eu sou falho. Mas a diferença é que nós reconciliamos com Ele. Nós, aleluia, falamos com Ele sobre nossos pecados. Porque olhamos para nós e vemos que nós somos pobres, miseráveis e pecadores. Mas quando nós reconciliamos com Ele, Ele nos dá graça, Ele nos levanta e nos faz entender que nós precisamos, aleluia, se humilhar na Tua presença. Nós vemos, meus amados, que aquele que se humilha é exaltado, e aquele que se exalta é humilhado. Nós vemos dois homens que estavam na cruz. Jesus estava no meio deles, ali sendo crucificado. Um à sua direita, à sua esquerda, eram bandidos, eram ladrões. Um se exaltou, dizendo para o mestre: Tu não és o Filho de Deus, desça tu da cruz, salva ti e salva nós também. E o outro se humilhou. Ele estava cheio de pecado, mas ele se humilhou e alcançou o perdão dos seus pecados naquele exato momento. Jesus o perdoou e disse: Filho, hoje tu estarás comigo no paraíso. E se você, aleluia, olhar para seus pecados no dia de hoje, se você reconhecer que você é um pecador, Ele te dá graça e você é levantado, você é exaltado, porque você está se humilhando na presença do Senhor. Não é se humilhar na presença de padres, não é se humilhar na presença de pastores, não. É se humilhar na presença daquele, aleluia, que é dono das nossas vidas, porque é Ele que pode perdoar o meu pecado e o seu pecado. Não é pastor, não é padre, não é homem rico, poderoso nessa terra que pode dar o perdão dos nossos pecados, não. Mas sim aquele que foi na cruz do Calvário e nos deu o privilégio, aleluias, e através dele chegar até Deus. Porque através de Jesus, através do Filho que nós chegamos até o Pai. Ele nos deu essa oportunidade, aleluias, de chegar até o Pai, nos ensinando a humildade, nos ensinando, aleluia, como nós devemos andar sobre essa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu deixo essa mensagem para você. Vamos fazer como daqueles 10 leprosos. Vamos voltar, vamos ser gratos a Ele pelas bênçãos prosperadas nas nossas vidas. Não vamos fazer como os nobres, não. Os nobres saíram, aleluias, alegre,
mas não voltou para dar glória ao Senhor. Um que era estrangeiro voltou glorificando, caindo aos pés de Jesus, se humilhando e dizendo para ele, dando glórias ao teu nome. E ele disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos, aleluia, se humilhar nos pés de Jesus. Vamos, aleluia, olhar para nossas fraquezas espirituais e reconhecer que somos dependentes e carentes do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa se você tem muito dinheiro, não importa se você é dono de milhares e milhares de hectares, de alqueires, que for, de terra, de terreno, de casas, de fazendas, de carros, não importa. Importa uma coisa, que você é filho do Criador, e que nada disso pode te levar, aleluias, até o Criador. Nada disso pode te levar, nenhum tesouro, nenhuma riqueza que você possua, pode levar a você, aleluias, até a presença do Altíssimo. Porque, aleluias, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Maria Ferreira, Deus abençoe a sua vida e a sua família nesse dia. Vamos olhar para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Porque é Ele, aleluias, que levanta o homem da cinza e da graça. Não estou falando, aleluia, muitas das vezes que você está, aleluias, caído na cinza, muitas das vezes passando fome nessa cidade. Eu estou falando que Ele te levanta das cinzas espiritual, que Ele coloca você de pé, fortalecido espiritualmente. A palavra nos fala de um homem pobre que comia as migalhas que caía da mesa do rico. Lázaro, um dia aqueles dois homens morreram. O rico foi para o Hades, estava ali atormentado pelas chamas. E o Lázaro, aquele pobre mendigo que comia as migalhas, foi para o seio de Abraão. E a palavra nos fala que Lázaro estava passeando no jardim com Abraão. E o rico estava no Hades, ardendo em chama, e disse, aleluias, para Abraão, pai Abraão, envia Lázaro, mesmo que seja com o dedo molhado em água, para resfriar os meus lábios. E nós vemos, aleluias, que Abraão disse para aquele rico, não pode mais. O que está do lado de cá não pode passar para o lado de lá. E o que está do lado daí não pode passar para o lado de cá. E aquele rico implorou para Abraão e disse, pai Abraão, envia, aleluias, pelo menos ele lá aos meus irmãos que estão lá com vida ainda, para que eles não façam como eu fiz, para que eles não venham para este lugar. E Abraão respondeu para aquele rico e disse, muitos estão lá pregando, falando da palavra, eles não estão acreditando. Imagina se ir um morto lá falar com eles. Será que eles vão acreditar? Se eles não estão acreditando nos que estão em vida, eles vão acreditar num que já morreu? Louvado seja o nome do Senhor. É hora de nós olharmos para essa mensagem, meus amados. E eu deixo essa mensagem para você nesse dia. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família. Dê para você, aleluia, um restinho de domingo abençoado, cheio de paz, de alegria e felicidade. Né? Vamos estar encerrando aqui essa primeira parte. Vamos ver se dá para nós voltar na parte da tarde, para estar falando mais da palavra de Deus. Né? Fique com Deus. Né? Voltaremos assim, se Deus nos permitir. Quero deixar o último louvor, né, para a nossa vida nesse. Eu quero deixar a Mara Lima, nosso irmão Lucas pediu aí, né? Eu quero deixar um louvor com Mara Lima, aleluias, nesta, aleluia, manhã de domingo.
eu coloquei com o Mara Lima aqui, ó. Gente, muito obrigado, você que curtiu, você que compartilhou, você que entrou comigo, Deus abençoe. Voltaremos mais tarde, assim se Deus nos permitir, viu, gente? Oi, Camille, Deus abençoe, Camille Abreu, né? Deus abençoe, viu, Camille? Pai de Cristo para você. Sua presença